Boa noite, chega aí que agora tem live da madrugada, né? Ela começa daqui a pouquinho, né? Porque tem que deixar a madrugada chegar, mas enfim. Vai chegando aí, puxa uma cadeirinha. E a conversa de hoje é muito legal, cara, muito legal. Eu não queria dizer isso, né? Mas é legal mesmo. Foi espontâneo, eu não quis fazer a piada infame, não. Vamos conversar sobre medicina legal, cara. É uma conversa bem bacana, né? Que é uma... A gente sabe tão pouco da medicina legal, né? Mas hoje a gente vai ter uma conversa massa aqui. Então segura aí que já a gente vai bater um papo muito bacana com o Carol sobre a especialidade de medicina legal. Na terça-feira, a gente conversou sobre medicina da família e comunidade. E a live está até no perfil, está na grade do perfil, está no IGTV. E boa noite, vai chegar. Eu só dou boa noite para quem manda coração. Eu já avisei, isso agora ficou uma regra definida aqui. É só dou boa noite para quem manda coração. Então eu vou dar boa noite para Rai, mas quem que mandou coração aqui? Ednúzia, quem mais mandou coração? Quem mais? Ninguém mandou coração. Então não mandou coração, não dou boa noite. Bacana, não mando mesmo. Não mando boa noite. Não, boa noite nada, ela, né? Boa noite, Vitor. Boa noite. Fala, Salomão, tem que mandar coração, cara, pra eu dar boa noite aqui. Fala, Rai, boa noite, Rodrigo. Fala, Salomão. Arruma esse braço aí, cara. Fala, Júlio, boa noite, Henrique, boa noite, Lidiane. Vai chegando aí, avisa o povo. Acorda, galera, eu manda coraçãozinho, manda aviãozinho aqui pro povo, para avisar que a live da madrugada está começando. Hoje a gente vai conversar sobre medicina legal. Paula, Moana, boa noite, Kelly, boa noite, Vinícius, boa noite, Michele. Olha a associação, né? Tem um M Vinícius, é Marcos Vinícius, deve ser Marcos Vinícius mesmo, né? Se eu estiver errado, me avisa, Vinícius. Cindy, Lidiane, Enos, boa noite, muito boa noite. O que foi, Thaís? Tá com essa cara de assustada, o que foi? Hein, não venha com essa não. Gabriela, olha cara, Gabriela, olha que massa. Gabriela, eu conheci o perfil de Gabriela recente. Gabriela é endocrinologista. Depois dá uma olhadinha no perfil dela. Tá aqui, Gabriela caminha. Acordar essa hora, Gabriela. Deve tá botando coisa no perfil, né? Muito legal. E tem um perfil também, chama, acho que é Endocrinopost, né? Alguma coisa assim. Bota o nome do perfil aqui, que é um perfil que começou agora, mas tem toda a cara que vai muito adiante. É um perfil de endocrinologia muito bacana. Já tem alguns posts lá. Coloca aqui, Gabriela, depois o nome do perfil. Não sei se é Endopost ou Endocrinopost. Eu estava vendo esses dias aqui também. Muito legal. Paty, boa noite. Paula, Cris, Amanda, muito boa noite. Muito boa. Endopost. Endopost, muito legal. Muito bacana. Depois dá uma olhadinha lá que é show de bola. Eu vou botar nos stories depois. Depois eu coloco nos stories. A gente já perturbava muito Patrícia, né, na endócrino. Já perturbava a Patrícia que é professora do Hard Work de endócrino. E agora a gente perturba a Gabriela também, viu? Então manda lá pra ela, que ela tem dúvida, manda pra ela, que ela adora essas coisas. Enfim, Vitor, boa noite. De novo. Vamos já começar a conversar aqui. Avisa o povo, só manda um aviãozinho aí pra avisar a galera. Pode acordar o povo, porque hoje tem papo interessante. Não vou falar legal de novo, não vou. Lembrando algumas coisas importantes, né? E só hoje teve muita gente mandando mensagem sobre o Revalida da UFMT, que agora tem data, né? Já divulgada. Então vai ter turma nova do Sprint aberta nos próximos dias. Não sei se amanhã já, mas vai ter turma nova do Sprint, para quem quiser saber. Rafaela, boa noite, Rafaela. Rafaela também, que a Rafaela é uma pessoa muito querida, muito querida. Rafaela, quando manda mensagem, que eu já sei que eu vou ficar feliz com as mensagens que ela manda umas mensagens muito carinhosas. Obrigado, Rafaela, pelo carinho sempre. E Rafaela teve uma iniciativa muito massa, né? Eu divulguei até nos stories esses dias, e quem quiser conhecer a iniciativa vai lá no perfil dela. E muito massa. De criação de uns adesivos para a gente usar no receituário e auxiliar na orientação dos pacientes. Muito legal, muito legal. Enfim,
Karen, boa noite, boa noite, boa noite. Vai chegando aí, eu vou já chamar aqui, porque a convidada dorme cedo, viu? Ela avisou que dorme cedo e não queria fazer de madrugada. Eu falei, nossa, então não vou. Eu falei, ó, eu só faço de madrugada. Se não for de madrugada, não dá. Ela cedeu, sabe? Ela deve estar com raiva já que eu não chamo ela aqui. Boa noite, Marina. Obrigado, obrigado, Rafaela. Então, só finalizando os avisos aqui, eu vou poder chamar a Carol. Tá aqui, Projeto Linguagem Ilustrada. Isso pode fazer botar aqui o nome do perfil que o povo vai lá conhecer. Muito legal, muito legal. Então, lembrando, tem o Sprint UFMT, o INEP está aberto também, e as provas de residência tá rolando, cara. Tá rolando a mil, sabe? A mil. E ó, duas coisas quentes aí para os próximos dias. Muita atenção. Live das lives, hein? Vamos já conversar sobre a live das lives. Vai ter sim, não quero saber não, vai ter. E outra coisa importante é o treinamento multimídia do Hardwork. Segura aí. Teve até novidade hoje, que talvez não tenha prova multimídia na USP, que é algo que faz muito sentido. Foi até como a gente conversou aqui algumas vezes, né? E saiu essa história, né? A gente não sabe ainda se vai ter ou não, mas tem que esperar para ver de fato. De qualquer forma, a prova da USP é recheada de imagens, então, tendo ou não tendo prova multimídia, fazer o treinamento multimídia do Hardwork, que está lá no sprint final, quem está inscrito no sprint final tem acesso a isso. Vai ser muito massa, e assim, cara, tá ficando massa, muito massa, muito. Tá achando que é aulinha? Que coisa de aulinha, né? Tem até umas aulinhas e tal, mas não é aulinha não, viu? É uma coisa muito massa. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu chamar aqui, deixa eu chamar Carol. Tu tá com outro perfil, né, Carol? Vou chamar aqui. O nome do perfil dela, olha o estilo, né? Olha o estilo do perfil dela. Deixa eu chamar aqui para ver como é que é muito massa. Boa noite, Boa Carol. Tudo bem? noite, tudo? Tudo bom? Pensei que tu Quase. tivesse com o teu perfil pessoal, tá com o Madrinha Legal, né? Então tu vai É, explicar, antes da gente conversar sobre medicina legal, tu vai já explicar a coisa do Madrinha Legal. Mas deixa eu te apresentar aqui. Carol, ela é residente de medicina legal da Faculdade de Medicina da USP, tá no terceiro ano de residência e eu já conheço ela há um tempo, enfim. E Carol vai hoje falar para desmistificar a medicina legal. Na verdade, vai jogar os confetes da medicina legal aqui, né? E quando a gente faz essas lives, fala, depois que termina, tem um monte de gente que manda mensagem doido para fazer especialidade, viu? Então, tua tarefa hoje é encantar as pessoas. Não vai ser difícil, né? bom, para começar então falando do projeto da madrinha, Fala, não, fala. Só fala antes de a gente falar, porque o pessoal vai chegar aqui, como assim madrinha legal, o que é isso? Só explica o que é rapidinho, para o pessoal entender. é que tem um Instagram que chama Padrinho Med, e aí tem publicações de várias especialidades lá. E aí fizeram uma publicação de medicina legal, alguém acabou me marcando, e aí eu fui lá e coloquei o meu nome, adotei alguns acadêmicos, que daí a gente chama eles de afiliados. E aí, como são muitas pessoas com interesse em medicina legal e poucas pessoas com a possibilidade de realmente passar esse conhecimento, eu acabei fazendo um grupo e juntando esses acadêmicos, e aí fiz o Instagram, e comecei a fazer algumas aulas para eles falar de alguns assuntos e deixar o Instagram até para outras pessoas que tenham a curiosidade na especialidade ou dúvidas, né, de como seguir. Uhum. E é isso, então. Legal. Então segura aí que o povo vai invadir o Madrinha Legal agora. Enfim, vai ser bacana. Mas, Carol, conta, olha só, essa conversa aqui é uma conversa informal, às vezes a gente fala umas besteiras, viu? E o povo tá empolgado aqui. O que foi, hein? Enfim, ó, a gente conversa, fala umas besteirinhas, mas não te importa não, viu? A ideia é ser bem informal mesmo, que a gente tem que entender tudo, para saber todos os segredos da medicina legal. Mas a primeira coisa, essa pergunta é tradicional, não tem como começar diferente. Explica pra gente de onde é que saiu essa ideia de fazer medicina legal, de onde é que surgiu isso? Quando tu nasceste, assim, a primeira coisa que tu falaste foi medicina legal, de onde é que saiu isso? Conta aí. Eu entrei por esse caminho, eu acho que como a maior parte das pessoas, né? A porta de entrada é a parte de perícia criminal. Então, no final da faculdade, eu estava pensando em fazer anestésio. E aí eu
queria ter alguma outra coisa além da anestesia. E aí eu comprei um livro de medicina legal, que é o mais indicado para estudar para concurso público de médico legista, e comecei a estudar sozinha. Porque a disciplina de medicina legal na minha faculdade, ela não me trouxe assim, muito conhecimento mesmo, né, da especialidade. Como é na maior parte das faculdades, que é só a parte criminal também, né? Então, eu acabei saindo da faculdade e fiquei 3 anos trabalhando em SAMU, UPA, tudo que eu, né? Aquela coisa de recém-formado. E aí, nesse tempo, aí no primeiro ano de formada, eu continuei estudando sozinha, e procurando informações sobre a carreira. Só que a gente não acha informações em lugar nenhum, né? Porque eu não Uhum. sabia que existia Sim. a residência. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em Porto Alegre, só que era de perícia criminal e ciências forenses. Aí eu fui na primeira aula e era justamente a aula de medicina legal. E o professor, ele trabalhava mais, provavelmente era mais com a parte criminal, porque ele só deu a parte criminal na aula. E o curso era mais voltado para essa parte. E aí eu vi que aquele curso não ia ser bem o que eu estava com vontade, eu queria me Uhum. aprofundar um pouco mais. Aí eu comecei a pesquisar outras pós-graduações e achei a pós-graduação que tem aqui na USP, de Medicina Legal e Perícia Médica. Só que essa pós-graduação, ela acontece em 3 dias da semana e é à noite. E eu sou gaúcha, né? Então, como que para eu fazer essa pós-graduação eu tenho que morar aqui? Ah, pensei que fosse falar assim, como assim um gaúcho fazer uma coisa à noite? Né? À noite não dá para o gaúcho fazer. Aí, aí o que aconteceu é que eu acabei daí descobrindo que tinha residência de medicina legal. E aí, quando eu descobri que tinha a residência, eu descobri que junto com a residência, a gente tinha mais 3 pós-graduações no currículo. Então, isso me interessou mais ainda, né? Só que até então eu ainda achava muito de medicina legal, que era aquela parte mais criminal. Eu ainda não entendia bem como era a especialidade. Eu sabia que Uhum. tinha coisas a mais, mas eu vim fazer a residência meio que é, na coragem também. Tu meio que tu confiaste no nome, né? É legal, deve ser legal, né? Eu vou fazer. Deixa eu ver o que. Ah, Eu tinha conversado com alguns ex-residentes, né? Então, e como tinha outras 3 pós-graduações junto, eu pensei, bom, alguma coisa vai dar certo aqui, né? Vou gostar. Mas eu já sabia que eu tinha aptidão para essa uhum. questão de medicina legal também, porque quando eu comecei a estudar para concursos, e tem a parte de direito penal, que a gente estuda, né? Eu gostei muito. Então, eu gosto. Direito é uma coisa que eu gosto muito, assim. E eu gosto também dessa coisa de ficar estudando normas, fazendo algum. É como se fosse escrevendo o laudo mesmo, né? Questão Uhum. de estudar Uhum. uma legislação, escrever o laudo de Sim. acordo com o caso e tudo, né? Então, eu me encontrei, né, nas aptidões, assim, do que eu tava gostando, e também não queria mais vida de plantão, porque eu tava já cansadinha de fazer plantão depois de Uhum. 3 anos. Uhum. E no último ano que eu tava, antes de entrar na residência, eu passei num concurso de médico legista. Mas aí eu passei no Paraná e ainda não me chamaram. E aí eu já pensei, então tá bom, já passei no concurso de médico legista, vou para lá, começo a fazer a residência e depois volto para assumir o cargo, né, talvez. Uhum. Mas daí eu comecei a residência aqui e hoje minhas ideias já são bem diferentes de quando eu entrei, né? Eu vi que o campo de trabalho ele é muito maior do que a gente imagina. Ele é um pouco, não é exatamente fechado, assim, mas assim, para fazer medicina legal,
e principalmente no Brasil hoje, a pessoa tem que ter coragem, né? Porque é a Uhum. única residência que tem no país. Muitas pessoas não conhecem que existe essa residência. Os juízes e muitos advogados que precisam do nosso trabalho, eles não sabem que existe a residência. Então, às vezes, eles veem uma pessoa com a pós-graduação, que a gente também faz, mas aí se tu fala que tu fez residência, eles perguntam, mas tu não fez pós-graduação? Uhum. Então, as pessoas demoram para entender esses conceitos, assim. Sim. Mas eu acho isso até, enfim, a gente está conversando até sobre a tua escolha, né? Mas para não perder essa deixa, isso é uma coisa confusa mesmo na medicina legal, né? Porque assim, tu acabaste de falar, eu não sei se todo mundo entendeu aqui, mas a única residência de medicina legal é na Faculdade de Medicina da USP, só tem essa no Brasil. Então isso é uma coisa bem importante. Mas tem um caminho, né, Carol, que a pessoa, assim, eu sou médico, eu faço um concurso para legista sem ter qualquer tipo de formação específica, a não ser o fato de ser médico, né? E a pessoa passa e ela começa a exercer aquela atividade, depois de um tempo pode fazer prova de título, né? Eu acho que depois de 6 anos, não sei, eu acho que são 6 anos, né? Que é o dobro do tempo da residência. Mas é uma coisa meio esquisita, né? É diferente do que a gente vê nas outras áreas, né? Então, como é que a pessoa pode se tornar, de fato, ela é reconhecida igualmente como residente, né? Como tu que vais terminar a residência? Isso fica em pé de igualdade depois para a atuação profissional? Como é que funciona isso? Vai ter o título de especialista, né, pela AMB, e a gente, quando sai da residência, já tem o título de especialista sem Uhum, precisar fazer a prova, né, como acontece nas outras especialidades. Só que a diferença é a formação, né? O médico legista, na verdade, poderia ser chamado todos nós, né, de médicos legistas, mas ficou configurado no Brasil essa forma, né, que o médico legista é o médico do IML. uhum, Então, eles acabam que muitas vezes são especialistas de outras áreas e fazem o concurso do IML e fica meio que como um bico, né? O uhum, IML. Mas muitos também acabam gostando da área, acabam conhecendo outras pessoas que fazem perícia e acabam levando até a vida com consultório, IML e mais perícias, sim. né? É claro que não vai poder fazer perícia criminal daí, né? No estado onde tu é médico legista, tu não pode fazer, ter essa dupla atuação, né? Você pode fazer daí perícia trabalhista, perícia previdenciária judicial, que é o Uhum, que acontece na maior uhum, parte, assim. E muitos tá. médicos legistas acabam fazendo a própria pós-graduação depois, para ter uma ideia maior, assim, né, das outras áreas da medicina legal, né, das perícias cíveis, né, por exemplo, Uhum, de prática médica, que é os danos associados aos cuidados de saúde, as perícias trabalhistas, as previdenciárias, as administrativas são feitas no INSS, né? Mas as judiciais também é uma oportunidade de atuação. Aí também tem a questão de auditoria, a questão de nessas perícias que pode atuar como um perito oficial indicado pelo juiz ou como assistente técnico. A atuação preferencial, vamos dizer assim, de quem faz a residência e de quem quer uma projeção maior na carreira, é atuar como assistente técnico. uhum. E é uma coisa que ninguém conhece também, né? Não, Mas, ninguém conhece nada disso. Nada disso. Tenha certeza. então, é assim, em um processo judicial, quando é necessário que se esclareça para o juiz alguma coisa referente à prática médica, né? Então ele determina uma perícia médica. Então o Uhum, perito ele vai ser os olhos do juiz naquele caso. E aí ele indica esse perito, né, que se chama daí perito oficial, né, perito judicial. O médico legista ele já é um perito oficial por essência, vamos dizer assim, porque ele já passou no concurso público. Mas em outros tipos de perícias, o juiz faz essa nomeação, por exemplo, uma perícia trabalhista. Vou dar o exemplo de uma perícia trabalhista para ser mais fácil. E aí, no processo, a gente tem o autor e o réu, ou reclamante reclamado, pode mudar um pouco o uhum, nome.
Então, tem as duas partes. Então, além do perito oficial, vai existir a possibilidade dessas duas partes elas fazerem a indicação de assistentes técnicos, que são médicos também, que vão acompanhar a perícia. Então, eles vão acompanhar o ato da perícia junto com o perito oficial e podem também, e até é recomendado que se faça, né, o acompanhamento de todo os ritos processuais, Sim. vamos dizer Uhum. assim. Se for o caso, pode ser antes da ação, até procurar esse profissional, fazer uma consulta médico-legal, analisar a viabilidade daquele processo, às vezes ajudar a organização dos documentos, ajudar a montar a petição inicial, que é o início de um processo judicial. Então, o assistente técnico ele vai atuando junto com o advogado. E aí, no momento da perícia mesmo, que é a perícia, as pessoas quando falam assim, imaginam milhões de coisas, né? Mas uma perícia trabalhista, por exemplo, é como se fosse uma consulta, entre aspas. Mas é bem diferente porque a medicina legal, ela é uma parte da medicina que ela é normativa, né? Então, a gente não coloca a mão em nada do tratamento da pessoa, assim. Uhum. Nem Uhum. chama de paciente, chama de periciando. A gente não tem. Nem pode, né? Porque se confunde, não pode confundir a Não, assistência com a perícia, né? não pode e não pode nem fazer a perícia de alguém que tu já tenha atuado como médico assistente. Uhum. Porque daí tu tem uma relação médico-paciente totalmente diferente. Então, a perícia ela é como se fosse uma consulta, né? E aí, nesse momento, então, vai estar o perito oficial, vai vir o periciando e podem vir dois assistentes técnicos, né? Ou até Uhum. mais, às vezes se indicam, se dependendo do Uhum. caso. Tu Então, sabes, viu? Tu sabes, Carol, uma coisa importante é que tem um monte de tribunal por aí, um monte de tribunal que tem médico concursado que faz assistência e perícia, né? Tu sabes isso? Faz assistência e perícia e todo mundo fica assistindo aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Mais normal do mundo, porque é conveniente, porque é interessante, sabe? O médico aceita aquilo e acha, não tem problema, eu atendi a pessoa que outro dia, eu já faço a perícia dela. Tá ok, para o servidor tá ok, para o pessoal da direção da gestão tá ok, sabe? E quando alguém questiona isso, é um estranho no ninho, né? Mas eu lembrei desse detalhe porque tu comentaste isso sobre a relação pericial, né? Nem chama de paciente, né? O periciando. É uma relação que eu cheguei a ler já algumas coisas sobre isso e eu achei interessante que alguns autores escrevem que é uma relação que ela já é uma relação já de desconfiança mútua, né? Então isso é automático, né? Do perito em relação ao periciando, do periciando em relação ao perito, né? E isso é bem interessante, porque foge muito da ideia central assim, do que a gente vê na medicina desde quando começa a faculdade, né? Aquela coisa de ajudar, de servir, de o toque, enfim, né? Estender a mão, né? Outra dinâmica, né? Mas só para fazer esse adendo, porque, enfim, eu não tenho rabo preso com ninguém, isso é uma coisa importante, e as pessoas fazem de conta que está normal, sabe? Fazem de conta. E está radicalmente errado isso. Isso não poderia acontecer. E tem um monte de tribunal que é um assim, é um fazendo de conta que está indo tudo bem e o outro aceitando, sabe? Então, isso é importante. Ninguém de tribunal está ouvindo isso aqui agora, mas X. Só para ficar esse registro. E eu acho até que a Sociedade de Perícia Médica devia se manifestar em relação a isso, né? Porque isso é ridículo e não é assim. Você atrás aí de tribunal regional de lugar X, Y, Z, pode ver, é tudo desse jeito, né? Tá tudo errado, mas está sendo bom para alguém, está sendo conveniente para alguém, né? Alguém está se dando bem com isso. Mas enfim, só para ficar aqui esse registro. Tem um monte de pergunta aqui que o pessoal está fazendo, né? Um monte de pergunta importante até, e são perguntas assim muito variadas, né? Como a gente estava falando da residência ainda agora, só para fechar aqui, porque a residência são 3 anos, certo? isso. 3 anos de residência. Agora me responde uma perguntinha aqui que é cardinal. Tu escolheste fazer a residência por 3 anos, tu vais terminar sendo médico legista. Nesse período, tu ficaste recebendo a bolsa da residência.
com atividades acadêmicas e tal. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa resolveu fazer um concurso. É um concurso que remunera relativamente bem até, e ela está lá trabalhando como legista, e vamos supor que ela, enfim, que ela queira ser mesmo médico, ela, apesar de ter outra especialidade, ela quer abandonar a outra, ela quer ficar trabalhando como médico legista mesmo. A minha dúvida é a seguinte: por que é melhor fazer a residência que tu escolheste fazer? Por que tu, assim, como é que tu convencerias alguém que é melhor ir fazer a residência, esses 3 anos que tu está aí na residência, e não partir para o concurso, ganhando mais dinheiro, e enfim, a pessoa diz assim, não, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou aprender do mesmo jeito. Por que é melhor um ou outro, ou tanto faz, ou enfim, qual é o ponto que te fez querer fazer a residência em si? Eu quis fazer a residência porque eu imaginei que ali eu ia ter uma formação mais sólida, né? Ia me sentir mais segura para atuar depois. E porque eu não tinha referência nenhuma na área, não conhecia Sim. zero, assim, ninguém. Então, para mim, eu imaginei que isso iria me abrir mais portas, inclusive. E certamente, sim, a residência ela dá uma formação, com certeza, bem diferente do que é uma pós-graduação. Mas hoje em dia, como tem só uma residência, é impossível, né? Não tem como todo mundo querer entrar em Uhum. uma residência só. Mas assim, desde que a pessoa faça uma pós-graduação e se comprometa a estudar, né? E acompanhar talvez algum perito, ela vai ter que suar um pouco mais, a curva de aprendizado dela vai demorar um pouco mais, mas vai chegar em algum momento, né? Sim, sim. E a vontade da residência também é essa, né? De fazer outras pós-graduações junto. Que a gente faz é medicina do tráfego, que foi a que eu fiz prova de título há 2 semanas atrás. Medicina do trabalho, que tem tudo a ver com perícia médica. E a pós-graduação de medicina legal mesmo. Então, enquanto a gente está fazendo a residência, a gente tem esse monte de aula teórica, assim, junto. Uhum. E aí a gente tem também a oportunidade de conviver com peritos que são praticamente joias que existem, né, ainda, porque, por exemplo, um que eu posso citar, o doutor Elcio, que a gente vai no Instituto de Medicina Social e Criminologia. A gente não tem muitos livros de medicina legal. A perícia médica é uma coisa que ela é muito escondida ainda, né? E a gente tem a oportunidade de conviver com esses profissionais toda semana, por exemplo. Então, isso é um diferencial, né? Porque o conhecimento é um conhecimento que a gente não vai encontrar em nenhum livro. Uhum. Então, é essa questão da segurança. E também, assim, por mais que as pessoas não conheçam a especialidade, né? Por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo com o Instagram, tem um outro colega também que tem o Papo de Legista, que também é um Instagram legal que ajuda a divulgar. A gente tá engajado em fazer essa divulgação. Então, assim, quando a gente chega em um lugar com essa formação da residência médica, as pessoas entendem que tu fez a residência, que tem também as pós-graduações, e a partir do momento também que eles leem um laudo feito por alguma pessoa que fez a residência, que tem essa experiência a mais, eles notam a nítida diferença, né? Uhum. Então, é uma coisa também assim, que Sim. um trabalho vai poder agregar um valor muito maior também, porque o assistente técnico, os honorários, quem vai dizer é ele próprio, né? Ele vai olhar o processo e dizer, olha, para fazer essa assistência aqui, ou a consultoria, né, inteira, vou cobrar X. Se a pessoa Uhum. quer pagar, ela paga, né? Se achar que tu merece, entre aspas, pela tua formação e por conhecer o teu trabalho. Uhum. Então, o Entendi. médico legista, ele fica muito preso à parte criminal, né? Então, tem bons peritos que são médicos legistas, assim, mas é que aí eles vão a carreira, levando um tempo a mais, né? E aí vai aprendendo na vida. Uhum. Tá. Mas aí, para a gente entender, por exemplo, o teu caminho. Tu vais terminar a residência. Quando tu terminares a residência,
lá no último dia, o dia seguinte, o que que tu precisas fazer para trabalhar como médica legista? Qual vai ser o teu caminho a partir do fim da residência? As opções que tu tens e o que que tu vais fazer de Aí fato? Tu vai precisar fazer concurso ou não? Fala. depende, assim, médico legista, tu quer dizer o que atua no IML. Não, eu estou falando terminando a tua residência. Quais são as possibilidades, quais são penso. os caminhos que tu pode seguir para atuar na área, sabe? Uhum. É que assim, eu sou uma pessoa um pouco diferente de muitos colegas, então eu já tenho uma visão de que na medicina legal tem muita oportunidade para empreender, muita oportunidade de atuar no ensino também. Uhum. Então eu já tô com muitas ideias. Mas as pessoas um pouco mais Tô sabendo, normais, tô sabendo, tô sabendo. as pessoas um pouco mais normais, elas saem imaginando assim: vou me cadastrar numa vara, no tribunal estadual, e o juiz vai começar a me chamar para fazer perícias e eu vou viver daquilo ali. Uhum. E ponto. E é um caminho possível. Nesse Eu gosto. cadastro, Carol, nesse cadastro, tu ficas lá, eles chamam, tem uma lista de pessoas, eles chamam, e o valor, tu que diz o valor, é assim que funciona, né? Ou tem um valor fixo Depende. para essas Algumas perícias têm um valor já mais ou menos fixo. estabelecido? Agora outras, e aí vai depender também de algumas vezes o juiz te indicar, tem algum contato com alguém dessa parte judiciária, e aí Uhum, facilita a indicação, né? Acontece isso, né? uhum. Então, por isso que é um pouco fechado. Então, vai depender muito os valores. Entendi. Entendi. Então Mas tem essa possibilidade, tem muita gente que vai seguir esse caminho. Aí, quem mais? Tu estava falando, eu te interrompi. auditoria médica é mais uma coisa que eu penso em trabalhar, eu gosto. E medicina do tráfego também, que a medicina do tráfego é, envolve muito a questão também é uma perícia, né? Os Uhum, exames para condutores do Detran é uma perícia médica, né? uhum, Claro, tem outras atuações do médico do tráfego, mas essa é uma das principais. E aí, uhum. fora isso, também vou atuar como assistente técnica, né? Eu já tenho alguns trabalhos nesse sentido, assim, porque assistência técnica, durante a residência, consegue conciliar, Uhum, né? Se tiver uma equipe, assim, que trabalhe já, então consegue ir entrando no mercado já de uma forma que concilie as duas coisas. uhum. Tá. E a parte da parte, o restante é tudo relacionado ao IML, é isso, né? O IML IML, auditoria, Uhum, perícias administrativas, perícias securitárias também, tem as securitárias administrativas e judiciais. uhum. São essas. Agora, não sei se eu estou esquecendo de alguma mais. Tá bom. Auditor. Eu acho que assim, muitos de nós, né, temos a visão muito forte da parte criminal mesmo, né, da medicina legal, né? Isso é muito, essa parte assim, não te atraiu muito. Não, eu adoro. Uhum. Não, eu digo Eu assim, porque adoro. tu falaste assim, ah, eu vou para medicina do tráfego, vou para, né, É que assim, mais. como eu passei num concurso do IML, se eu for chamada, eu passei em um concurso que é de 20 horas, então eu consigo assumir e conciliar com tudo isso que eu quero, né? Eu vou ter que Entendi. ficar viajando para um lado e para o outro, né? Porque eu pretendo continuar morando em São Paulo, mas eu vou conciliar. Não sei se é meu sonho de vida me aposentar como médica legista mesmo, né? Como uma funcionária pública. Uhum, Mas eu acho que a experiência vale a pena juntar, além da experiência da residência, porque na residência a gente tem bastante também a parte criminal. A gente passa 3 meses no IML e mais 3 meses no SVO, então a gente tem 6 meses de necrópsias mesmo, né?
E óbvio que no IML tem outros tipos de perícias também, né? De lesão corporal e tudo. Aí tem mais um mês na sexologia, então de criminal mesmo, perícia diretamente seriam 4. Tá. Então, eu penso em depois de ficar um tempo no IML, eu posso sair e aí fazer assistência técnica criminal também. Que eu posso fazer antes até, só com a residência eu posso fazer assistência técnica criminal. Mas dá um plus a mais no currículo, né? Porque até quando a gente vai escrever um laudo, o perito ele coloca a qualificação dele. Então o juiz ele vai ler aquilo ali. E obviamente que algumas coisas, né? Dependendo de qual é o objeto da perícia, se tu tem uma especialização um pouco mais focada naquilo, apesar de que a especialidade de medicina legal e perícia médica, ela é por si uma especialidade que ela é como se fosse o clínico geral das perícias, né? Então, perícia, a gente poderia fazer perícia de qualquer coisa. Mas numa perícia criminal, eu fui médica legista por 5 anos e estou fazendo assistência técnica, vai me dar uma força a mais, assim. Tá. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa importante. Que tu falaste muito sobre a parte da formação acadêmica, da especialização, do juiz perceber isso, enfim. A medicina não é diferente de nenhuma outra área, nenhuma outra profissão. Tem muitas pessoas boas e tem muitas pessoas limitadas também. E que, enfim, todos nós cometemos erros no dia a dia, isso é muito comum. Tem algumas áreas que a gente não questiona muito os erros, sabe? Parece que está tudo indo bem naquelas especialidades. Tem algumas que são assim. A gente faz de conta que é tudo ok, que está tudo perfeito lá. A medicina legal é uma área assim que eu acho que quem questiona mais é o periciando. Questiona mais as decisões e tal. Mas eu não sei se é muito objeto de questionamento, talvez dentro da especialidade seja, né? Um vendo o laudo do outro, enfim. Mas a minha pergunta é a seguinte: tu olhas muitas distorções, tu percebes isso dentro da medicina legal, tu já conheces muita coisa, tu já viste desses quase 3 anos aí, tu já viste muita coisa, tu já viste muitos laudos, tu já confrontaste várias realidades. Então a pergunta é muito simples: tem muitas distorções ou elas são incomuns, elas são raras? Muitas. Tem muitas. Porque, assim, eu acho que até... Não fica sem graça, pode falar, viu? Não tem... Assim, eu acho que é até relativamente esperado isso, né? Porque como a maioria das pessoas, é aquela coisa que tu falaste, faz a medicina legal, quer dizer, uma boa parte, né? É um bico, né? O bico não é... O bico é no sentido de que não é a coisa mais importante da vida dela, né? Então ela não vai se aperfeiçoando, né? Não vai estudando. A preocupação é o consultório que ela tem porque é cirurgião, ou porque é isso, aquilo, outro. E isso é relativamente esperado, né? Mas isso é um problemaço, né? Não é, Carol? Assim, imaginar que se existir essas... É óbvio que existem distorções, mas assim, sendo um número significativo, né? Isso é muito complexo, né? Imaginar o impacto que isso pode trazer na vida de algumas pessoas, né? Isso é bem complexo. E eu acho que ninguém deve questionar muito isso, né? Talvez fique a coisa meio quietinha e, né? A gente vê aí de casos famosos, né? Tem uma série no Netflix que é só de crimes, eu não lembro o nome, não é daqui do Brasil, só de crimes famosos, né? Do Brasil, e que aí vai mostrando certamente algumas das pessoas que tu conhece do dia a dia vão mostrando o procedimento pericial, e às vezes tem críticas, fazem críticas sobre coisas que foram feitas, né? Isso é muito complexo, né? Porque, assim, imagina a repercussão, tem gente presa que não era para estar presa, tem gente que não era para ter presa e está... É muito, né? Tem questionamento dentro da sociedade sobre isso, não? Aperfeiçoamento, sobre avaliar progressivamente a atuação do médico legista, ou não? Isso não... Não tem nada desse tipo. Seria muito importante que tivesse, mas eu acho que algumas coisas, como isso que tu está falando, elas vão começar a melhorar, talvez, nessas próximas gerações, assim, que estão vindo agora e mostrando mais o trabalho, porque era uma coisa, a medicina legal ainda é muito, um círculo muito fechado, né? Sim. E tu, vem cá, tu, em algum momento, tu chegaste a se preocupar em termos de
enfim, de qualquer tipo de ameaça ou de sofrer por conta da atuação enquanto perita ou enquanto, enfim, porque obviamente as manifestações não agradam as pessoas, né? E o ponto não é esse, não é para agradar ninguém mesmo. Isso já te preocupou alguma vez? Ou o médico legista se preocupa com isso muito no dia a dia, ou não? Enfim, eu já ouvi, só para contextualizar, mas eu tenho um amigo delegado, né, e a conversa é assim, não, eu não me preocupo com isso porque é impressionante, mas o criminoso, ele sabe que a minha função ali é aquela. E, enfim, ele não entende que eu estou ali, que aquilo seja pessoal, né? O criminoso pensa assim, olha que coisa. Mas, enfim, isso já te incomodou, incomoda, não? É, um pouco, Uhum. um pouco, mas não é um fator limitante, assim, não deixaria de atuar como médico legista por isso, assim, né? Então eu vou É fazer claro que uma assim, pergunta complexa agora. é claro que Tu- assim, Hum. quando eu realmente trabalhar em algum lugar, eu não vou ficar de forma alguma comentando casos, né? Tem que ser o mais discreto possível naquilo, né? Para evitar uma certa exposição, assim. E claro, né? Dependendo do estado, aqui em São Paulo, por exemplo, o médico legista ele é um policial, né? Uhum. Em outros estados, não, ele faz parte não faz parte exatamente da Polícia Científica, e sim do Instituto Geral de Perícias. Então, ele pode ou não ter porte de arma. Agora, nos lugares que ele é policial, ele obrigatoriamente tem e, inclusive, deve andar durante o plantão, deveria andar armado, né? Uhum. Então, assim, a partir do momento que eu começar a ter essa atuação mesmo, ou até a partir né, de quando eu sair da residência que estiver realmente fazendo outros tipos de perícias, é uma coisa que eu vou ter para minha própria proteção, é fazer talvez um curso de defesa pessoal, é procurar ver a questão de ter mesmo porte de arma, esse tipo de coisa. Então, é uma preocupação que existe, né? Mas assim, não Tá. é um fator limitante, não. Tu achas que isso pode influenciar teus posicionamentos de alguma forma ou não? Isso te preocupa, assim, diz assim, puxa vida, o temor de sofrer com algo às vezes pode inconscientemente, porque óbvio, conscientemente não, né, jamais, mas já, assim, tu pensa sobre isso ou tu achas que não? Ah, eu acabo, para mim é uma coisa natural, assim, Uhum, da minha uhum, profissão, né? uhum, É claro que, por exemplo, questões que o médico legista, quando envolve tortura, né? É uma questão que é complicada, porque é um crime que, quando ele realmente for configurado como tortura, ele aumenta a pena uhum. né, do criminoso. Então, isso poderia, sim, gerar um desconforto para o médico perito de dizer assim mesmo, ó, não, teve mesmo sinais de tortura, que aí ele responde Sim, através dos quesitos oficiais, né? Um dos quesitos pergunta. Que até uma discussão de que esse quesito ele deveria ter uma outra conformação, porque quem tem que dizer se teve ou não tortura é o juiz, né? uhum, Então, tá. Deixa eu fazer umas perguntas que o pessoal mandou aqui. É, tem o Felipe Hurtado, ele está respondendo tudo aqui das perguntas. Pergunta ele já o Felipe, responde. ele é meu colega também. Ele não é da residência, Ah, mas ele é da pós-graduação. Ele tem uma formação também bem legal, uma pessoa. legal, legal. Mas eu vou repetir a pergunta aqui. Ó, o Augusto perguntou quais as subespecialidades de medicina legal. Aí o Felipe falou civil, trabalhista, previdenciária, securitária, administrativa, militar, criminal. Faltou alguma coisa? É isso? Auditoria, Tá, né? E não chega a ser uma beleza. subespecialidade, assim, né? São áreas de atuação, porque não vai Uhum, ter um R4 em perícia civil, por exemplo, né? uhum. Perfeito. Deixa eu ver o que mais aqui. A Amanda está perguntando o que é auditoria médica, Carol.
Explica aí a atuação do auditor. Auditoria é como se fosse fiscalizar as contas do hospital ou do plano de saúde, vai avaliar, por exemplo, um procedimento que foi feito, vai pegar o prontuário, vai ver junto com outros critérios que tem da ANS e ver se encaixa aquilo, para ver se o hospital vai pagar se o convênio vai pagar aquele procedimento, né? E assim vai. Burocracias, assim, mas é muito interessante. Eu gosto. Legal. Maraísa perguntou sobre o mercado de trabalho, mas aí é uma pergunta que, enfim, é sempre feita para toda especialidade, mas no caso da medicina legal eu vou te perguntar, óbvio, né? Mas assim, já engatando aqui, hoje, por exemplo, tu vais falar sobre mercado, mas daria para a pessoa trabalhar tranquila em qualquer lugar do Brasil, ou eu falo do mercado tanto da perspectiva financeira quanto de qualidade de vida, sabe, da pessoa, porque eu acho que tem muitos locais em que a estrutura é muito precária e que tem uma limitação muito grande para a atuação profissional, né? Então, eu queria até que tu falasse do mercado nesse contexto, tanto do retorno financeiro, quanto também da capacidade que a pessoa vai ter de desempenhar adequadamente a sua profissão. Com certeza, sim. Para quem faz a residência, ficar em grandes centros é muito melhor, né? Ou ficar perto de onde tem uma faculdade, que tu possa também te vincular e ser professor. E para cidades menores, inclusive para fazer perícia, não precisa nem ter curso de pós-graduação, né? O médico ele se forma e ele pode fazer perícias. Com que qualidade, daí é que vai depender, né? Mas assim, existe muita perícia, né, para ser feita. Precisa de profissionais para fazer essas perícias, tanto que no interior, muitas vezes as perícias médicas estão sendo feitas por pessoas não médicas, né? Então, talvez se tivesse profissionais a mais nesses lugares mostrando a sua posição, porque é uma atuação que não é assim, ninguém vai lá na tua casa bater na tua porta e dizer que precisa de um perito, né? A não ser que seja alguém da tua família que trabalhe no poder judiciário e aí tem essa indicação, assim, né? É uma coisa de proatividade. Tu vai, por exemplo, se mora no interior, tu vai numa das varas, vai se apresentar para o juiz, vai dizer, olha, meu trabalho é assim, pode mostrar um laudo, né? Realmente, chegar e conversar com as pessoas e a partir daí começar a ser indicado. E mostrar também a necessidade para os advogados que a nossa atuação é muito importante, né? Tem as ações de, por exemplo, obrigação de fazer, que são essas ações que as pessoas pedem medicamentos ou insumos, tem médicos que atuam só em home care, por exemplo, avaliando se a pessoa tem aquelas condições para receber o home care. Sim. Então, existe uma coisa de também tu mostrar que existe aquela necessidade. Os médicos, eles precisam também, eles têm muitas dúvidas. Então, a atuação da consulta médico-legal, eu já fui procurada por colegas para tirar dúvidas, assim, de como que eu faço um termo de consentimento? Eu queria que tu visse se meu prontuário tá ok. Então, isso é uma necessidade que a partir do momento que tu vê, tu pode também transformar aquilo numa oportunidade de trabalho, né? Legal, Mesmo legal. que seja numa cidade que não, óbvio, né? Se for uma cidade de 400 pessoas, não dá, mas né? Uma região toda, a pessoa depende da proatividade, assim. A medicina legal e perícia médica tem isso. Você pode ser só trabalhar como médico legista, parte criminal, ser um bom médico legista, mesmo sem a formação, né? Vai depender do teu esforço, assim como tem os que
que não são tão bons assim. E tu pode fazer a pós-graduação ou a residência e ficar atuando só com perícia judicial. Ou tu pode ir, né, mostrando a tua importância e vendo o mundo de oportunidades que tem a especialidade. Agora, isso depende do perfil de cada pessoa. Tem um lugar para todo mundo, assim. Sim. Beleza. Perfeito. A residência da Faculdade de Medicina já existe há um tempinho, né? Não é uma coisa, não é uma residência nova e continua sendo só lá. Tu achas que existe que a tendência é que surjam mais ou que não? E que talvez as pessoas prefiram esse outro caminho de fazer o concurso e, enfim, para legista. O que tu achas assim? Tu achas que tem uma tendência de expandir ou talvez continue essa mesma rotina? Tem outros lugares que já demonstraram interesse em ter a residência, mas é muito complexo a estrutura da residência, né? Eu tô falando muito, tem que tomar água, peraí. Espero que seja água aí. Café eu já tomei, outra coisa não dá, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Mas, o que era que eu tava falando mesmo, que eu já me perdi? Da estrutura da residência, da estrutura para residência. Não deve ser água, não. Vai, continua. Então, Da estrutura... por exemplo, Uhum. precisa da parte do IML, né? Então, envolve outras instituições, né? Uma instituição que é da polícia, né? Então, envolve de ter um convênio e tudo isso. A gente passa em vários estágios no HC, a gente passa em estágios fora, passa no Instituto de Criminalística, passa no próprio IMESC. Então, é complexo montar uma residência de medicina legal. E eu acho que assim, o caminho de todas as residências tá sendo uma coisa meio incerta, né? Porque o valor que é a bolsa de residência hoje, muitas pessoas estão optando pela pós-graduação, né? E assim, é óbvio que eu acredito na minha especialidade, mas assim, eu acho que tem poucas pessoas com a formação ainda e poucas pessoas com a formação e que estão com esse engajamento de mostrar mesmo a profissão para outras pessoas, né? Então, Tá. é um pouco incerto, né? Mas eu não trocaria, não trocaria de especialidade. Eu vou te fazer uma pergunta muito difícil agora, Carol. Quando a gente faz assim, Tomar até mais um repentinamente, pouco da bebida misteriosa. Toma aí, porque vai ser difícil essa. Tu pode até pensar um pouquinho se quiser, viu? Se quiser pensar, eu fico falando umas besteiras aqui enquanto tu pensa. Mas assim, quando tu fechas os olhos assim, e tu imaginas assim, daqui a 10 ou 15 anos, eu estarei no melhor cenário possível dentro da minha especialidade, da medicina legal. O que tu imaginas que vai acontecer quando tu despertares de manhã? Como que vai ser a tua rotina? Como que vai ser o teu dia? Como vão ser as tuas semanas? No melhor dos cenários, sabe? Aquele que vai te deixar mais feliz possível. O que tu vais fazer no dia a dia, assim? Conta pra gente aí, porque eu acho que esse é o ponto. A gente não é acostumado a fazer isso na medicina, né? Eu acho que no primeiro dia, nas primeiras semanas da faculdade, a gente devia fazer um plano de vida. Todo mundo. Né? O que a gente quer? O que a gente espera, né, na nossa vida? Às vezes um mês fazendo isso, sabe? Mas dentro da medicina, porque tu já conheces muito da especialidade, né? O que seria o melhor dos cenários? O que tu almejas mesmo? Tu fala, caramba, eu tá integralmente feliz. Assim, eu vou aceitar fazer perícias só que eu realmente concorde, perícias que eu acho interessante, escrever um laudo de um assunto que eu goste. Então, eu vou acordar de manhã sem muita preocupação de sair correndo de casa, ficar trabalhando bastante em casa, né? Porque fazer laudo a gente trabalha bastante sozinho. Quero ter algumas empresas, né? Então, por isso que isso é um diferencial que outras pessoas, talvez colegas meus, não tenham tanto, assim, né? E talvez vou estar fazendo alguma coisa até fora da medicina, assim, porque eu não me Essas sinto empresas, presa. quando tu falas empresa relacionada à medicina legal.
Também. Tá. Deve ser segredo aí, tu não queres falar, né? Mas É. enfim. É, mas enfim, não vou insistir nessa não. Mas sim, então tu falaste das empresas e o que mais tu falaste por último? E fazer laudos que eu escolho, Uhum, entendeu? Eu vou escolher o trabalho que eu quero fazer. E vou ser procurada pelas pessoas, né? Ah, aquela médica tem um trabalho que eu gosto, uhum, então eu vou chamar ela para fazer a tá. perícia. E aí, a partir deste momento, eu vou cobrar o quanto eu quiser pela minha perícia e serei bem remunerada pelo meu trabalho bem feito. Uhum. Legal, legal, muito bom. Pensei que tu fosse falar que quisesse ser também, fazer uma série na Globo e, Ah, quem sabe, né? né, de repente, né? Pois é. É, E porque na medicina legal eu acho que tem algumas pessoas de destaque, né? Mas eu acho que tem muito espaço, né, Carol, para se destacar para valer, né? E para ser tem. uma grande referência, né? Isso foi uma das coisas que eu pensei quando eu vim fazer a residência, assim, que não tem pessoas que chamem a Uhum, atenção, assim, da especialidade, né? Então, acho que uhum, falta isso também. uhum. Legal. E eu acho que tu falaste do outro colega que está fazendo também algumas coisas no Instagram, eu acho que isso é muito importante mesmo, né? Muito interessante, até para motivar as outras pessoas da especialidade, Sim. né? Eu acho que isso é muito legal. Olha, a Clélia perguntou aqui se o laudo, ele de alguma forma é revisado por alguém, tem algum sistema. Isso pode ser solicitado pelo juiz, talvez, né? Não sei, mas O normalmente não, laudo, ele né? é, ele é feito para o juiz, né? Uhum. Quando... Pois é, ele pode solicitar uma revisão, ou que alguém avalie aquele laudo, ou não, isso não é habitual. Normalmente ele Então, acata o e. perito oficial, ele faz um laudo. E os assistentes técnicos, eles fazem pareceres. Então, é como se os assistentes estão ali para certificar que está Uhum, tudo sendo feito da forma ética e correta. Então, uhum, por si só, já tem essa autorregulação, né? E o juiz, o laudo, ele é escrito para pessoas leigas entenderem, né? É como se fosse uma tradução da medicina, para a pessoa entender. Então, o juiz, ele vai ler o laudo e ele tem que entender o que está escrito no laudo. Não Eu vai... acho que eu acho que essas pessoas que escrevem laudo não sabem disso não, viu? Porque é pro leigo entender. Mas enfim, fala. Então, deve ser numa linguagem. Sim, sim, Claro, sim. cada perito ele vai ter a sua forma de escrever. Eu gosto de coisas objetivas e claras, né? Então, você tem que dar o laudo para tua mãe lá em casa e ela tem que entender o que está escrito, Uhum, entender o que uhum. tu quer dizer. Né? Uma Show. linguagem super rebuscada, cheia de termos técnicos, não vai adiantar. Não vai servir para nada o Uhum, teu laudo, porque o juiz vai ler e não vai entender. uhum. Perfeito, muito bom. Muito bom. Aí só para lá na residência da USP são quantas vagas de medicina legal? 5 por ano. 5 vagas, né? Tá. E assim, por exemplo, do pessoal da tua turma, todos continuam ainda ou alguém desistiu? Como é que. Não, teve Do teu grupo, teve Teve, desistência? teve Teve. uma Tá, desistência. tá, tá bom. E Eu tu não tive tinha. momentos de ficar em dúvida. É isso que eu ia te perguntar agora. É que assim, toda residência eu acho que a pessoa passa por uma fase de ficar meio assim, né? Então, no Toda, R1, toda etapa da vida, né? Toda etapa da vida existem essas dúvidas no que a gente está fazendo, né? Enfim, é. normalíssimo. Então, no R1, em alguns momentos, eu fiquei um pouco insegura, um pouco perdida, e a gente às vezes não tem aquela conversa assim clara que sabe, com algumas pessoas que poderiam te esclarecer algumas dúvidas, né? Uhum, uhum, Que falta um pouco isso. Isso eu tento ajudar os R1s e R2 que estão agora, assim, o máximo, né? De dar o caminho das pedras mesmo, assim. Então, quem me sim. procura, eu falo tudo, não tenho por que esconder. Mas tem pessoas que Uhum, escondem, então a gente fica... Eu ficava me sentindo muito ansiosa, porque eu pensava assim, poxa, mas o que vai acontecer quando eu sair, não sei o quê. E aí, eu peguei um tempo, eu fiquei 4 meses afastada da residência, fiquei trabalhando e porque na USP a gente pode fazer isso, né? Pelo regulamento da Corem, tu pode tirar uma licença particular. E aí eu fiquei uhum, trabalhando, fui para a Austrália em janeiro
Então, Uhum. aproveitei, trabalhei, botei Tá, a cabeça no eu quero lugar. fazer também. Quando é que eu quero fazer também esse negócio agora? Ah, Trabalhei bastante, né? Trabalhei na área, inclusive, nesse período. legal. Viajei, voltei, aí acalmou a poeira, e aí reorganizei as ideias e comecei a ver muitas outras possibilidades, né? E aí, tô aqui agora, e agora eu tô firme, assim, porque era o que eu gosto, é o que eu gosto, né? Mas eu tava em dúvida por questões, assim, do que tem ao redor, assim, toda profissão e toda especialidade médica sempre tem aquelas nuvens negras, assim, né? Uhum, uhum, Às vezes de pessoas que querem desestimular, ou de pessoas que não têm o interesse que vão para frente. Então, isso me deu uma. Cansou um pouco, assim, porque eu não sou sim. desse jeito. Tanto que esse Instagram da Madrinha Legal é uma forma de eu falar para todo mundo como faz. Ó. Vocês querem ser peritos, vocês façam isso. Não existe só a residência, tem a pós-graduação, né? Então, desde que a pessoa se propõe a fazer um trabalho sério, se ela fizer a pós-graduação e tiver buscando conhecimento e tal, o que a gente vai fazer? A realidade do Brasil hoje é essa: não precisa de título para fazer perícia. E se exigissem, não teria perito Perito. suficiente para fazer. Uhum, Então, eu quero mais estimular que as pessoas façam e que os acadêmicos tenham esse contato ali com a madrinha, né? O maior possível, porque assim, imaginem que se durante a faculdade a gente tivesse medicina legal como deveria ser, quando os médicos saem da faculdade, ao invés de eles ir fazer um plantão de porta, eles poderiam fazer uma perícia, eles poderiam ter uma formação boa também, porque assim como a gente tem que sair da faculdade com uma boa formação clínica, a gente também deveria sair da faculdade com uma boa formação de entendendo de perícia, porque são duas áreas uhum, enormes da medicina. uhum, Né? E o médico de qualquer especialidade, seja no que ele for atuar, ele vai precisar da medicina legal. Todo dia, todo médico precisa de alguma coisa da medicina legal. uhum. Né? E não é Muito bom, ensinado na faculdade. muito bom, muito legal. Eu vou fazer minha última pergunta agora. Se alguém que queira fazer, aí depois tu falas o que tu quiser, fica à vontade, viu? Mas minha pergunta vai ser a última. Alguém que queira fazer, que esteja vendo a gente aqui agora, que pense em fazer medicina legal. Além de seguir lá o Madrinha Legal, quais são as outras coisas que a pessoa pode buscar de referência em termos de leitura, ou sei lá, filme, série, ou visitar serviço? Vale a pena a pessoa ir até o IML da sua cidade e ver o que acontece por lá, ou é melhor não? É melhor pular fora, porque a estrutura às vezes é tão, enfim, precária que a pessoa vai se assustar. O que tu sugeres para alguém que está cogitando a possibilidade de seguir a caminhada na medicina legal? Na residência. De qualquer. A pessoa está pensando, puxa vida, eu posso fazer esse negócio aí, mas eu quero saber mais. Eu quero Eu saber acho que mais. o melhor é conversar com alguém da área. Uhum, De preferência que esteja fazendo residência, assim. Porque eu, quando queria fazer, eu conversei com pessoas que só me desestimularam e as pessoas não entendiam nada, não sabiam da área. Então, o melhor é conversar com alguém, assim, porque acompanhar um serviço é complicado. Primeiro que os IMLs, eles são muito fechados a receber pessoas externas. uhum, E em muitos IMLs, a necrópsia que é feita, às vezes ela é feita de uma forma rápida, o perito ele já tem aquela experiência ali, então não é um lugar, às vezes, que para aprender, ser jogado lá de primeira vai ser a melhor coisa do mundo. Não, é melhor ter sim. uma base para isso. Então, eu acho que conversar com alguém da área e gostar de direito, porque não tem como fazer Contigo, no direito. caso, né? Contigo, no caso, agora. Agora conversar contigo. Enfim, todo mundo seguindo Madrinha Legal agora, É, que agora o bicho vai pegar. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Tem alguma coisa mais que tu acha que seja legal da gente falar? Ou acho que tipo, percorreu tudo, né? Falou de tudo, falou de. Tem alguma coisinha assim de crítico que a gente não falou? Que tu lembre sobre a medicina legal? Não, né? acho que a gente deu uma boa. Acho que foi, é isso, né? Um bom papo.
bom papo. Acho que Enfim. é uma especialidade que exige uma certa maturidade, né? Tem pessoas que na pós-graduação eu via muito isso, assim, muita gente especialista em outras áreas e aí acorda para medicina legal. E aí Uhum. eu meio que olhava assim na sala e a maioria das pessoas tinham uma idade maior. E aí eu via assim, poxa, olha o tempo que eles demoraram para perceber o que eu já percebi agora, né? Aham, Já tô aham, na residência e tal. aham. É qualidade de vida, assim. É uma Tem Legal. muita responsabilidade, porque a medicina legal ela vai fazer a justiça social acontecer, né? Então, a Uhum. partir do momento que você pode botar uma pessoa na cadeia ou tirá-la da cadeia, ou fazer uma pessoa receber alguma indenização ou não, né? Porque o juiz ele vai olhar o laudo e é muito difícil ele não acatar o laudo, né? Uhum. Então, tem que ter muita responsabilidade. E não é como a maioria das pessoas pensa assim, ah, eu vou passar num concurso do IML que é tranquilo, eu não vou ser processado, é o Estado que é processado, não tem nada disso, não. E tu vai estar Uhum. de cara com o juiz o tempo todo, e tu vai estar de cara com... Tu vai ser fiscalizado o tempo todo também, né? Então tem que fazer um trabalho sério. Uhum. Muito bom, muito legal. Ah, show de bola, Carol. Muito, muito, muito obrigado. Demorou para sair essa live, né? Por conta dessa tua prova aí que tu estava fazendo aí enfim, demorou para sair, mas saiu. E muito obrigado, achou muito bacana. Pessoal, ó, pode perturbar lá, viu? Madrinha legal. Vai lá, perturba ela, pergunta de tudo enfim, que ela certamente vai estar tá doida para responder as dúvidas e Só não falar mais da agora, medicina agora eu legal. vou dormir, tá? Não, Amanhã. tu tá tomando esse negócio aí, tu não vai dormir agora não. Enfim, ó, brigadão, foi muito, 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 Obrigada pelo muito, muito, muito convite. bom. E as portas estão sempre abertas aqui, viu? Tu sabes. Valeu? Tchau, Obrigada. tchau, brigadão. Tchau. Boa noite. Valeu, Boa pessoal. Tchau, tchau. noite. Boa noite, boa noite. Beijão. Tchau, tchau, tchau.